Paz amado, tudo bem? Eu queria nesse vídeo aqui rapidamente falar um pouco sobre a nossa base missionária e, bom, primeiramente a ideia de como surgiu, como iniciou essa ideia de base de missões. No começo do nosso projeto, quando nós estávamos na Bolívia, a gente vai desenvolvendo o trabalho. Uma coisa que eu aprendi é que o trabalho ele funciona mediante a orientação que Deus nos dá, a palavra que Deus nos dá. Nós podemos ter uma ideia, nós podemos ter um pensamento, um sonho, um desejo de fazer algo, mas a última palavra ela sempre vem do Senhor. Então, isso aí a gente vai fazendo o trabalho, né, diante das necessidades, diante das situações, mas a última palavra ela deve vir sempre do Senhor. E nós iniciamos o trabalho, nós tínhamos um pensamento de formar um grupo de evangelismo. Eu posso até colocar aqui algumas fotos aí da época que a gente estava saindo direto com vários irmãos. E a nossa ideia, eu vou falando aqui, vou estar colocando fotos aqui, tá? Então a nossa ideia era a gente, através desse grupo de evangelismo, estar fazendo o trabalho em toda a Bolívia e sair da Bolívia. Mas havia uma necessidade, um lugar de apoio para esses evangelistas. Então, a minha casa, a nossa casa, era a nossa base do projeto, era o lugar de apoio para os evangelistas. Nós alugamos uma casa, a primeira casa na Bolívia era uma casa grande, moramos 7 anos nessa casa, e depois nós alugamos a segunda casa, que também era uma casa bastante grande, e moramos mais 7 anos, um pouco mais de 7 anos nessa segunda casa. E era uma base para os evangelistas, né? Então os evangelistas eles vinham, a gente tinha vários quartos e eles vinham, eles dormiam por ali, a gente recebia, eles ficavam 3, 4 dias, às vezes vinham vários evangelistas, ficavam na nossa casa. E o que nós pensamos é o seguinte, a gente viu que os evangelistas não tinham esse apoio para o projeto, para o trabalho, né? O pessoal ia para o Peru, ia para o Paraguai, ia para outras nações e não tinha esse apoio. Então nós pensamos, bom, vamos formar esses grupos de evangelismo, vamos estar evangelizando e quando Deus nos der a oportunidade, a gente organiza melhor uma base aqui na Bolívia, nós vamos organizar também aqui na Bolívia, eu estou na região de fronteira agora, né? Mas a gente organiza na Bolívia, a gente organiza no Peru, a gente organiza no Paraguai e nós vamos assim dando o crescimento ao trabalho. Mas como eu falei para você, uma coisa é você pensar o que fazer, outra coisa é o cumprimento da vontade do Senhor. Com o tempo Deus falou conosco que não era aquele trabalho de evangelismo, mas o Senhor ele nos queria no apoio. E aí a coisa mudou. Quando Deus nos deu essa palavra, a situação ela começou a mudar diante dos nossos olhos. Nós podemos lembrar quando o Senhor, o anjo veio a Maria e deu a palavra a Maria, e depois que aquela palavra foi dada, Maria, ela ficou grávida, né? A palavra ela funciona assim, ela vem, o Senhor dá e aqui dali começa a crescer e vem a luz e começa a funcionar, a coisa funciona dessa forma com Deus, né? Nós estamos num processo e Deus nos deu uma palavra e nos levou a outro processo. A palavra que o Senhor nos deu foi sobre os pontos de apoio. O Senhor falou, primeiramente, apoia os evangelistas. Nós começamos a apoiar e começou a crescer. E depois o Senhor nos deu uma outra palavra. O Senhor nos diz, coloca os teus olhos nos pontos de apoio. Amado, quando isso começou a acontecer, o processo de trabalho ele mudou completamente. Não porque nós buscamos mudar o processo, mas ele, pela palavra que veio, ele mudou sozinho. A gente só era participante do processo. A gente estava no meio daquele mover de Deus. E começou os pontos de apoio, veio a necessidade de se abrir, porque nós começamos a ter muitos evangelistas em La Paz, muitos evangelistas em Cochabamba, em outros lugares. Eu não conseguia atender todo mundo de Santa Cruz. E de Santa Cruz, da nossa casa, que era a nossa base, eu fazia o atendimento a todo mundo, mas logo veio a necessidade do ponto de apoio. Então nós abrimos um ponto de apoio em La Paz, outro em Cochabamba, atualmente nós temos em Oruro, em Cobija, né, o último que nós abrimos esse ano em Cobija. Então são lugares onde a gente leva quantidade maior de material e aí quando tem evangelistas solicitando material naquela região, a gente direciona para aquele ponto. Então, né, o trabalho mudou completamente. O Senhor tinha nos dado também uma outra palavra sobre a questão desse projeto. O Senhor tinha nos falado que esse projeto ele ia chegar um momento, ia sair da Bolívia. Nós começamos a compreender que esse mover de Deus, do sair da Bolívia, ele estava chegando.
chegou um momento na nossa vida que nós começamos a ver que já era necessário a gente sair de Santa Cruz de la Sierra. A gente precisava expandir para outras nações e começaram evangelistas do Paraguai a entrar em contato comigo. Quando Deus começou a falar com a gente sobre isso, o pessoal começou a entrar em contato. Eu não sei como que eles conseguiram meu WhatsApp, mas eles começavam a entrar em contato pelo Facebook, mandando e-mail para mim, mandando WhatsApp, e o pessoal começou a entrar em contato comigo. Evangelistas do Peru também começaram a fazer a mesma coisa. E ainda hoje a gente recebe bastante mensagem. E uma coisa que Deus colocou no nosso coração é: coloca o foco nesses lugares. Coloca o foco nesses pontos de apoio. No Brasil, nem falo isso pro Brasil, irmão. No Brasil, muita gente. Então hoje nós viemos para cá, nós mudamos completamente. A gente nós estamos numa casa grande. Aqui a gente não recebe o material, a gente também quase não tem visita de evangelistas. Aqui é só um lugar mesmo, aqui é um apartamento, que nós alugamos. E é um lugar bastante pequeno, tem uma sala onde eu estou aqui, é a nossa sala, tem uma cozinha e os quartos, tudo muito pequeno, aqui. Mas é um lugar para a gente poder estar, aquele conceito daquela questão de base mudou um pouco. A gente está mais na questão do trabalho de apoio. Daqui dessa região de fronteira, eu continuo dando apoio à Bolívia. Dessa região de fronteira, se precisar, eu posso ir ao Paraguai, se precisar, a gente vai estar indo, Nós estamos dando os primeiros passos no Peru e daqui fica muito mais fácil a minha locomoção, tanto para dentro do Brasil, para o atendimento aos pontos de apoio do Brasil, quanto a Bolívia, Paraguai e etc. Então, atualmente, aqui está sendo o lugar mais estratégico para o nosso trabalho. Tá? Então, eu acredito que você aí está acompanhando o nosso canal, está vendo aí um pouco o nosso andamento, viagem, vai para Campo Grande, vai para lá, vai para cá, vai para... É mais ou menos isso, o projeto está crescendo e Deus tem nos dado a palavra desse crescimento, dessa expansão. E nós vamos ver, o nosso foco é a América Latina e se Deus nos der condições, nós estendemos a América Central e se Deus nos der condições, nós estendemos a África. Eu tenho no meu coração, é algo que eu tenho no meu coração, é algo que eu oro há bastante tempo, é a questão da Europa. Eu sei que tem muita gente que até quando se fala de Europa só pensa em turismo. A Europa é um dos campos de missões mais complicados hoje para você trabalhar. O número de igrejas pequenas, as igrejas que se envolvem no próprio trabalho da igreja local é pouco, sabe? O pessoal local mal consegue manter um lugar para a reunião deles e não tem apoio de ninguém, tá? O Brasil você tem apoio apoio dos Estados Unidos, do Canadá, todo mundo quer apoiar o Brasil e os países da América Latina, é impressionante. Mas quando você fala assim, vamos levar a Bíblia para um evangelistas da Europa, vamos levar material, vamos levar folhetos para apoiar os evangelistas que estão todo dia na rua pregando a palavra de Deus na Europa, você vê que as pessoas fecham a cara, ninguém quer fazer o apoio, é impressionante. E algo que eu tenho no meu coração, eu já tenho comentado isso com vocês, algo que eu tenho bastante forte no meu coração, isso já não é de hoje, eu acho que desde a minha adolescência, eu tenho uma chamada muito forte de ir para onde as pessoas não querem ir. E eu acho que isso me atrai bastante a Europa. Quando eu vejo pastores que torcem o nariz assim em relação a fazer o trabalho na Europa, aquilo parece que acende no meu coração, assim, querendo, então é lá que você vai. Eu tenho mais ou menos isso, As pessoas, todo mundo quando fala de missões, elas têm uma direção. E aí eu fico pensando, bom, já que todo mundo está indo para cá, para onde é que o pessoal não está indo, Então eu tenho muito isso aí. E a Europa é isso, para mim, é o meu coração. Mas, amados, certo é que Deus tem nos dado a palavra do crescimento. Hoje nós estamos nesse processo daqui. E a base, ela mudou um pouco, nesse sentido aí, tá? Nossa base, praticamente, é a nossa casa. Daqui o meu maior trabalho aqui na base é aqui, nesse computador, onde eu faço pedidos de material para os irmãos da Europa, os irmãos aqui do Brasil. A gente fica na comunicação direto. E quando eu não estou aqui, a gente faz o trabalho de evangelismo local, ou quando não, a gente está no trabalho de apoio, ou dentro da Bolívia, ou para dentro do Brasil, no Paraguai, em qualquer lugar aí, Muita viagem, esse ano de 2021, Eu estou fazendo um tempo de muitas viagens, atendendo esses pontos de apoio, e eu acredito que nós vamos avançar muito mais, tá bom? Então um forte abraço, que Deus abençoe, e não deixe de orar por nossas vidas. Até mais.